Olá, turma! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando este vídeo. Nós estamos dando início, então, à nossa segunda aula, né, de Direito e Legislação 2, tá? Lembrando, né, novamente, que já demos o conteúdo de Direito e Legislação 1, aula 1, 2 e 3, e aula 1 de Direito e Legislação 2. E nessa semana agora, né, de uma certa forma, a gente vai estar falando sobre Direito e Legislação 2, aula 2 e aula 3, belezinha? Então vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui, né? A gente sabe que de uma certa forma estamos lidando, né, com a aula 2, né, como eu já tinha falado isso para vocês, que é referente, se você for aí mais ou menos lembrar, da live que a gente vai trabalhar aí no dia 22/10/2020, belezinha? Tá, então tá aqui, tá? Vamos lá. Bom, a gente fala agora sobre o direito do trabalho, né? O que é o direito do trabalho em si? Obviamente que, como a gente está lidando com aulas que elas são esse vídeo e a gente tem a live para poder tratar desse conteúdo, a gente só tem aí praticamente 6 aulas, então não tem como a gente trabalhar em tudo no direito. Então eu trabalhei com vocês direito administrativo, né, que está dentro da administração pública, consegui resumir para vocês, e dentro do direito trabalhista aqui, de uma certa forma, eu resumi também, não pegando tudo, mas aquilo que é mais importante, que cai em muitas questões de concurso, inclusive, tá? Então, o que é, de certa forma, o direito do trabalho, tá? A gente sabe que é um conjunto de princípios, normas, vou até botar aqui, um conjunto de princípios, normas e instituições atinentes. Eu botei inclusive o significado dessa palavra aqui, atinente, porque significa que concerne, diz respeito, ou seja, instituições que diz respeito ao que? A relação de trabalho, tá? Subordinado e situações análogas, né, distintas, por exemplo, visando assegurar melhores condições sociais e de trabalho ao trabalhador, tá? E aí de acordo com algumas medidas de proteção que também são lhe asseguradas, ok? Nesse sentido, a gente entende aqui, isso aqui é um mapa conceitual, só para que vocês possam entender. Quando a gente fala de proteção, a gente está falando de mitigação do trabalhador, ou seja, ser hipersuficiente. Quanto mais eu conseguir pensar no trabalhador e na tua proteção, melhor será esse entendimento. Agora, caso haja um conflito, por exemplo, de interesses, deve ser aplicada a norma que mais favoreça os interesses do empregado. Porque nessa relação de trabalho, por exemplo, quem tem mais força é o empregador e não o empregado, tá? Os subprincípios são regra da norma mais favorável, né, ao empregado, né? Regra indúbio pro operário, tem um termo no direito que a gente fala indúbio pro réu, e nesse sentido aqui dentro do direito do trabalho é indúbio pro operário, tá? E a terceira regra é a regra da condição mais benéfica, que ela pro próprio empregado também. Temos também o princípio da irrenunciabilidade. O que significa isso? É a impossibilidade de empregado abrir mão, né, de certa forma voluntária, dos direitos que lhe são concedidos pela própria legislação trabalhista, né? Nesse caso a gente tem aqui a própria CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas, tá? Pois bem, além disso, a gente tem o princípio da continuidade. E o que de uma certa forma reverbera esse princípio? Presume-se que o contrato de trabalho, ele sempre, teoricamente, tem um pensamento de serem com validade de prazo indeterminado. Existem contratos de trabalho com prazo determinado? Existem. Mas, de uma certa forma, no âmbito geral, a gente sempre entende que quando a gente está falando de uma relação de trabalho, que haja um vínculo contínuo, não que seja uma coisa eventual de freelance, tá? Nos princípios do direito do trabalho são a primazia da realidade, ou seja, a verdade real prevalece sobre a formal, aquilo que é acordo, né? A irredutibilidade salarial, ou seja, só poderá haver redução em casos especiais de negociação de acordo coletivo e sob alguma tutela sindical. Por exemplo, a gente tem aí acordos, período de Covid,
teoricamente, aí da medida provisória. Aí sim é um acordo que o governo, de uma certa forma, gerou, mas a outra parte gerou, e de uma outra parte o governo financia essa, complementa essa outra parte, tá bom? A isonomia salarial, ou seja, devem ser proibidas as discriminações salariais entre as pessoas, e o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O que significa isso? A gente está falando de não deve ter prejuízo e deve ser de mútuo consentimento, ou seja, qualquer alteração contratual ela só pode acontecer sem que haja prejuízo para ambas as partes, principalmente para o empregado, e que seja algo de mútuo consentimento, tá? As fontes normativas, né, dentro do direito. Que fontes normativas são essas? São Constituição Federal, a gente já sabe que é a Constituição de 1988. Deixa eu melhorar aqui, né? Não ficou legal? Então, 1988. As leis, né? Que de uma certa forma está dentro do contexto da consolidação das leis do trabalho, a própria CLT, tá? As convenções e acordos coletivos, normalmente sindicatos e empresas, né, firmam esse acordo, por exemplo, quando não aumenta e tem um dissídio, porque existe acordo de sindicato e entre outras condições. As sentenças normativas dos tribunais regionais do trabalho e do próprio TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho também, tá? Vou grifar os dois aqui. E os atos do Poder Executivo, além dos próprios regulamentos internos da empresa e as suas disposições contratuais, que são instaladas dentro do contrato de trabalho entre o próprio colaborador, né, no caso empregado e empregador, e os usos e os costumes, tá? Aí, isso aqui é só para vocês entenderem, apesar de não compor toda a questão do direito do trabalho, é só para que vocês possam entender aqui o seguinte, que a pirâmide do ordenamento jurídico, né, no nosso país, ela começa pela Constituição, depois pelas leis, decretos e a própria jurisprudência, a gente já estudou isso, né, jurisprudência, decreto e lei, os atos normativos, que são portarias, resoluções, e por último os contratos, sentenças judiciais, atos e negócios jurídicos. Então essa é a relação de superioridade dentro do ordenamento jurídico, tá? E aí, qual é a diferença entre trabalho e a diferença entre emprego, né? Muito se fala, eu quero arrumar um trabalho, eu quero arrumar um emprego. Bom, vamos entender o que é trabalho primeiro, né? E o que é emprego também. O que é trabalho? Trabalho é uma expressão genérica, ou seja, algo que é expressivo de certa forma e habitual, né? Que diz respeito a qualquer prestação de serviço, seja de empregado, né? No caso um funcionário, né? Registrado, seja de um trabalhador autônomo ou eventual. Ou seja, trabalho é qualquer atividade que você presta através de uma prestação de serviço, que pode ser formal ou não, tá? Já o emprego é proveniente de um vínculo empregatício. Opa, então existe uma diferença. O trabalho em si pode ter ali um funcionário colaborador que tenha um vínculo ou não. Já no emprego, tem-se um vínculo empregatício e regula o trabalho existente entre esse empregado e empregador, tá? Quando estiverem presentes os 4 requisitos que a gente vai falar aqui, que são pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade. Então, o que acontece, né? Para que eu possa considerar e para que possa existir uma relação de emprego, deve-se obedecer esses 4 princípios. A gente sabe que o empregado ele presta serviço, ele é uma pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, não eventual, tá? Porque existe uma habitualidade e ele tem uma dependência de salário. Então, o que significa essas 4, teoricamente, aqui, atributos que configuram a relação de emprego? Bom, primeiro, pessoalidade, né? A atividade é personalíssima. O que significa com isso? O empregado ele é uma pessoa física e ele é insubstituível. Eu não posso, por exemplo, eu sou professor, aí eu vou lá e mando outra pessoa no meu lugar para poder dar aula para vocês, mas eu contratado pela empresa. Não. Tem um caráter da pessoalidade e por ser ele uma pessoa física, é ele que presta o serviço, é ele que tem um contrato, teoricamente assinado, com o empregador, tá? A outra condição é que existe uma subordinação, ou seja,
Esse vínculo significa que, de uma certa forma, você está prestando serviço para uma empresa, numa relação de vínculo empregatício, e existe uma subordinação, existe um gestor, um chefe, né, no caso, como alguns chamam, dentro dessa relação. A habitualidade é porque você tem uma frequência, uma continuidade dentro desse local de trabalho, e a onerosidade é porque você presta um serviço, né, através da sua mão de obra, em contrapartida tem uma dependência de receber o salário, tá bom? Aí o que então essa relação de trabalho e emprego é todo o esforço físico e intelectual destinado à produção, trabalho, e o emprego é o trabalho subordinado não eventual, ou seja, não pode ser algo que seja eventual e é sob a dependência de ser remunerado, tá? Quais são os sujeitos do contrato? A gente tem o primeiro, que é o empregado, apesar de eu já ter falado ali, né? É empregado, né? Todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é um empregado. Olha que interessante. Todo empregado, né, é um trabalhador, porque ele trabalha numa empresa, né? Mas nem todo trabalhador pode ser um empregado. Como é que é isso aqui, professor? O que eu expliquei aqui para vocês, nessa relação do vínculo empregatício e do trabalho, tá bom? Pois bem, de acordo com o artigo 3º da própria CLT, é toda pessoa física, no caso o empregado, que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário, tá? Exclusividade não é requisito do contrato de trabalho, tá bom? Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender, a gente vai falar mais a fundo, mas um empregado em domicílio é uma pessoa que vai prestar serviço na sua própria residência ou um empregador, e ele é remunerado, e nessa forma existe um elemento de condição de empregado, que é o artigo 6º da CLT. A outra condição é o próprio empregador. Esse empregador é empresa, individual ou coletiva, né, que assume o risco de uma atividade econômica, um empreendedor, né, que assalaria e dirige a prestação de serviços das pessoas, no caso, o artigo 2º da CLT, tá? Equiparam-se a esse empregador, tá? Os profissionais liberais, as instituições também de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fim lucrativo, que é o inciso 1º do artigo 2. Por quê? Eles também, de uma certa forma, essas instituições, elas contratam pessoas, elas empregam pessoas para realizar as atividades, tá? E aí ela pode acontecer, né, esse empregador, né, de uma certa forma, pela sucessão de empresas ou por grupo econômico, a sua formação. Então, sucessão de empresas são as alterações na estrutura jurídica da empresa que não afetam os direitos adquiridos pelos seus empregados. É o artigo 10. O que significa isso? Sou o dono da... Vou dar um exemplo, tá? Sou o dono da Escola Técnica Mônaco e eu já tenho idade, venho a falecer, eu tenho três filhos, tá? E aí eu não coloquei nada em súmula, não registrei nada em cartório, não fiz nenhum testamento. Eles vão ter que fazer um processo de inventariado para fazer esse processo de assumir a empresa e tudo mais. E aí vai dividir a empresa. Nesse caso, mesmo que o dono tenha vindo a óbito, os sucessores, que são os herdeiros, eles assumem os direitos, né, que são adquiridos, né, pelos empregados, ou seja, se mantém tudo aquilo que ainda a empresa possui, tá? Todo acordo contratual, por exemplo. E grupos econômicos é quando uma ou mais empresas estiverem sob a direção ou controle de uma própria administração. E aí, de uma certa forma, elas serão solidárias e responsáveis a essa principal, tá? Então, isso aqui é um exemplo até mesmo de terceirização que a gente vai falar um pouquinho à frente. Também está no artigo 2, inciso 2 da própria CLT, tá? Então, empregadores. Quais são os seus direitos e deveres? Os empregadores têm como direito a autonomia sobre os empregados, porque eles detêm a autonomia de dirigir, né, de conduzir como será essas atividades. 2. A exigência de assiduidade do próprio trabalhador, ou seja, ele exige que o próprio trabalhador ele tenha continuidade, que ele não atrase, que ele não falte. 3. Ele exige que as assinaturas dos recibos de salário, né, pelo próprio colaborador, porque ele recebe em contrapartida. E quais são os deveres desse empregador? As obrigações, né? São pagar o salário, oferecer condições aptas para o trabalho desses colaboradores, respeitar também a legislação trabalhista, tá? E os empregados, né? Quais são seus direitos e deveres? Quanto aos empregados, eles têm como direito a jornada de trabalho conforme a lei, no caso, o 13º salário,
né? Férias, por exemplo, existem outros direitos, mas aqui é só um resumo. E deveres, né? Fidelidade ao empregador, que ele tem um vínculo empregatício, colaboração com as atividades que ele vem exercendo naquela empresa, e diligência, que é zelo pelas suas atividades, pelos materiais que ele utiliza, equipamentos também, tá? Bom, aí a gente entra nesse contexto de terceirização, tá? E aí, de uma certa forma, terceirização, tá? De acordo com o enunciado 331 do TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, a contratação irregular, vou até botar aqui, ó, a contratação irregular por meio de empresa interposta, né, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Artigo 37 da Constituição Federal. E aí, qual é a responsabilidade de terceirização, tá? Ela pode ter uma responsabilidade que é subsidiária ou solidária. Vou citar. Então, por exemplo, quando há um inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Então, por exemplo, a Ambev, ela tem lá chapas contratados, né, chapas ou ajudantes, melhor falando, contratados. E se essa empresa não pagar os ajudantes, cabe, dependendo for, em responsabilidade, a própria Ambev ter que arcar com isso. Se é solidário, né, no caso empresário, ele vai responder, né, o subempreiteiro, pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que ele próprio celebrar, que é o artigo 455. Aqui é um exemplo só para que a gente possa entender. Nós temos aqui a empresa tomadora de serviços, nós temos o empregado e a empresa prestadora de serviços. Reparem que a gente tem três relações aí, né? Olha que interessante, né? Entre a empresa tomadora de serviço. O que é a empresa tomadora? Aquela que contrata uma empresa terceirizada. E a empresa prestadora de serviço, há uma relação civil. Entre a empresa tomadora de serviço e o empregado existe uma relação de trabalho. E entre a empresa prestadora de serviço e o empregado existe um contrato de trabalho, que é uma relação de emprego. Por que relação de trabalho? Porque eu presto serviço aqui. A minha atividade como empregado não é realizada na empresa prestadora, mas sim no local da tomadora de serviço. Já a minha relação contratual é com a empresa prestadora de serviço. Por conta disso, nós vimos aqui essas duas responsabilidades, tá? Pois bem, trabalhadores com regulamentação própria. A gente vai entender aqui que existem trabalhadores que eles possuem a sua própria regulamentação, tá? Então a gente tem primeiro que é o empregado doméstico, tá? Quem é o empregado doméstico em si? Ele presta serviços de natureza, né? E de finalidade não lucrativa. Por quê? Porque ele trabalha na casa, muitas das vezes, de pessoas, e esse tipo de trabalho ele não gera um retorno, mas ele, de uma certa forma, está dentro do âmbito muito de residências, né, famílias e tudo mais. Tem seus direitos previstos no artigo único do artigo 7º da Constituição Federal e na Lei 5.859 de 72. Que direitos ele possui, né? Salário, repouso semanal remunerado, que é o DSR, férias anuais mais 1/3, licença maternidade, licença paternidade e aposentadoria. Existe uma lei da doméstica que foi sancionada e os direitos regulamentados são, além disso, adicional noturno, tá? Se por acaso a pessoa tiver que ficar mais de horário, ela recebe por conta disso. A obrigatoriedade do recolhimento do fundo de garantia por parte do empregador. O seguro-desemprego, se ele tiver se ele for demitido sem justa causa, né? O salário família, que ele recebe também, que é um percentual calculado de acordo com a quantidade de filhos e tudo mais que ele tem. Auxílio creche e pré-escola, se por acaso ela estiver trabalhando e depois da maternidade ela precisar ali de algum auxílio para o seu bebê, seu gestante, seu filho no caso. Seguro contra acidente de trabalho, dependendo do tipo de lugar que ela esteja trabalhando na residência. E indenização em caso de demissão sem justa causa, que é aquela indenização da rescisão, né? Então, são características da lei da doméstica, tá? Nós temos também o trabalhador avulso. Esse trabalhador avulso, ele presta normalmente serviço em orla marítima e ele é controlado por um sindicato, tá? E normalmente esse sindicato ou OGMO, que é o nome do sindicato, tem os mesmos direitos que os demais empregados. E aí, olha que interessante, o sindicato ele regula, aqui é o trabalhador avulso e aqui é o tomador. Então, eu tenho, por exemplo, lá
o CAIS, né, os portos, e eu tenho os trabalhadores avulsos, e esse sindicato que toma esse serviço desses trabalhadores, tá? Eu tenho também o próprio trabalhador temporário, e esse trabalhador temporário é o seguinte: eles colocam a mão de obra à disposição de outras empresas por meio de um contrato de prestação de serviço, que normalmente ele não pode exceder 3 meses. Aí a gente vai lembrar daquele trabalho temporário, né? Que normalmente um contrato de trabalho no tempo de experiência tem de 45 com mais 45 dias, ou seja, 90 dias, 3 meses, tá? Isso somente se justifica pela necessidade transitória. Então, por exemplo, um trabalhador temporário ele pode ser contratado para cobrir férias de colaboradores, se a empresa não tiver um outro colaborador que possa suprir. A gente conhece muito isso dentro do extranatal. E o que o trabalhador temporário tem como direito e não tem como direito? Então, ele não tem direito a seguro-desemprego, a aviso prévio, nem aquela multa de rescisão do FGTS. Por quê? Porque o contrato de trabalho dele tem um tempo pré-estabelecido, tá? Mas ele tem direito sim a horas extras, se ele vier fazer dentro desse período, adicional noturno. A insalubridade e periculosidade vai depender do tipo de trabalho que ele vai exercer, tá? E o 13º salário. Temos também o próprio empregador rural, né? O empregado rural também está dentro desse contexto, tá? E o empregado rural, ele é uma pessoa física em propriedade rural ou em prédio rústico, tá? Que presta serviços com uma continuidade, lembra aquela habitualidade ao empregador mediante dependência de salário. E normalmente tem as leis aqui respectivas a esse profissional, tá? A esse tipo de empregado. Temos também o próprio trabalhador autônomo, e aqui nesse caso ele não tem subordinação. Vou até grifar aqui, ó, não há subordinação, tá? Por quê? Esse tipo de trabalhador autônomo, ele exerce atividade por conta própria. E aí normalmente é uma pessoa que exerce atividade econômica por conta própria, mas não tem vínculo empregatício. Então, por exemplo, eu sou professor e trabalho na escola, mas eu trabalho por conta própria fazendo curso ou dando treinamento, tá? É um exemplo. Então, qual é a diferença de autônomo e empregado? Normalmente o autônomo ele é independente e o empregado é subordinado. O autônomo tem alguns serviços que são eventuais, o empregado não, é habitual. O autônomo normalmente recebe honorários, o empregado é salário. O que é honorário? É que você recebe de acordo com aquele período, a complexidade do serviço que você prestou para uma empresa ou pessoa. Nesse caso, ele tem uma relação comercial, né, com uma outra empresa, com outro negócio, e o empregado relação trabalhista. Já o autônomo ele tem direito ao valor dos serviços que ele prestou e o empregado direitos trabalhistas, tá? Temos ali o trabalhador eventual, e o trabalhador eventual ele vai prestar serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, ou seja, ele não tem ali um vínculo. Normalmente esse tipo de característica da eventualidade é que ele presta sem ter um caráter de permanência. Normalmente ele vai, como a gente chama muito, é o famoso conhecido que a gente chama de freelance, né? E o elemento diferenciador do eventual e do empregado é a própria continuidade, tá? A gente tem o estagiário, né? O estagiário, ele de uma certa forma exerce atividade de aprendizagem social, profissional e cultural, não há vínculo empregatício e é facultativo. O que é facultativo? Não é obrigatória a inscrição na Previdência Social, tá? E nem anotação em carteira de CLT. A única coisa que ele tem que ter é seguro contra acidentes pessoais. Existe a Lei 11.788. Então, vou até explicar aqui, porque existem duas modalidades de estágio, né? Existe o estágio obrigatório e o próprio estágio não. Ou, né, até botar aqui, ou extra curricular. O que significa isso? O estágio obrigatório é aquele que está relacionado à disciplina e você deve realizar
tanto obrigatório ou não obrigatório, você só pode realizar enquanto estiver matriculado no curso técnico, na faculdade, por exemplo. Agora, o obrigatório, existe uma disciplina dentro da grade curricular de estágio e você deve realizar obrigatoriamente para que você possa concluir o curso. Já o estágio obrigatório não existe essa disciplina e é facultativo, e aí você pode realizar, tá bom? Normalmente a jornada máxima é de 30 horas semanais, 6 horas diárias, né, segunda a sexta. Existe um recesso remunerado de 30 dias, tá? Há uma contraprestação que pode ser dada como uma bolsa, auxílio, por exemplo. Vale transporte, ele é obrigado quando o estágio não for obrigatório, tá? Bem como o seguro contra acidentes pessoais. Se for estágio obrigatório, é a escola que é obrigada a pagar o seguro, mas se for, e ela não tem obrigatoriedade de dar passagem, porque é uma que está na tua grade curricular. Já se for estágio não obrigatório, a empresa que vai lhe possibilitar esse estágio, ela vai ter que pagar a sua passagem, bem como também o seguro contra acidente, tá? Temos também o trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário é uma pessoa que presta atividade não remunerada para uma entidade pública ou não, sem fins lucrativos, tá? Então, não gera vínculo empregatício, nem obrigação. Mas é interessante porque, como voluntário hoje, você pode muitas das vezes ganhar uma declaração e colocar como atividade complementar no seu currículo. E isso te ajudar a você ter umas novas possibilidades. Além disso, tem as cooperativas de trabalho, e essas cooperativas de trabalho, elas celebram um contrato de cooperativa entre as pessoas que se obriga a contribuir com bens e serviços para uma atividade econômica, tá? Para um proveito comum ou um objeto sem que haja lucro. Então, existem as sociedades cooperativas, não têm objetivo de lucro, tá? Que é o artigo 3º, e são sociedades de pessoas constituídas para prestar serviços associados, que é o artigo 4º, tá? Então, o artigo 3º, ele celebra um contrato de sociedade cooperativa às pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com os bens e serviços para o proveito comum sem objetivo de lucro. Já o artigo 4º, as cooperativas são sociedades de pessoas, conforme natureza jurídicas próprias, tá bom? E a gente tem aí também, né, o jovem aprendiz, né? Muito lei da aprendizagem, jovem aprendiz, que é a lei de 2000, né, 10.097, que ele afirma que as empresas de médio e grande porte devem contratar jovens de idade entre 14 e 24 anos como aprendizes, tá? Aqui existe um contrato de trabalho que pode durar até 2 anos, tá? Então, tanto é que a característica é um prazo de no máximo 2 anos, o prazo mínimo, né, que é 2 anos, né, o prazo mínimo de 6 a 1 ano, jornada de trabalho de 6 horas diárias e incentivos tributários para os empregadores poderem contratar, né? Já as características são jovens entre 14 e 24 anos, né? E incentivos tributários também para os próprios empregadores, tá? Nesse caso, é interessante porque o jovem ele tem a possibilidade de correlacionar teoria e prática. Então, tem muitos de vocês que já foram até jovem aprendiz e aí puderam, depois do período de contrato de jovem aprendiz, ser contratado e ser efetivado, tá? Belezinha? Então, galera, esse aí é um pouco do dossiê da aula 2 de Direito e Legislação 2, e a gente, na nossa live, né, no próximo dia 22, nós vamos abordar melhor essas características, tudo bem? Então, dessa forma, eu me despeço, fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.